Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O tema do Além dos Fatos de hoje, sofrimento. Por quê? Para quê? Até quando? Quais são os seus pensamentos em relação a esse assunto do sofrimento? Você vê isso como algo normal, natural ou triste, angustiante, até mesmo revoltante? É assim, vamos pensar nesse assunto e com a orientação do Senhor vamos encontrar as suas respostas para essa questão tão séria da nossa existência. Está no ar, Além dos Fatos. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos juntos outra vez e é sempre muito agradável, é sempre muito gratificante ter a sua companhia. Eu lhe agradeço porque você escolhe estar com a gente, escolhe estar com a Novo Tempo neste momento. E eu quero abraçar você, começando aqui pela minha amiga Ana Catarina, de Salvador, na Bahia, lá na Boa Terra. Também a Loudene Melo, de São Luís, no Maranhão. Marilene Andreotti, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O André Vieira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a Eunice Mato, de Governador Mangabeira, na Bahia. Gente do Brasil inteiro, acompanhando a programação da Novo Tempo e, neste momento, o programa Além dos Fatos. Sinta-se abraçado por nós, onde quer que você esteja. E você, é claro, que também nos acompanha do exterior, países da África, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, além de outros países e tantos outros países da Europa, da Oceania, da Ásia, das Américas, do Sul, Central, Norte, do mundo todo. Deus abençoe sua vida. Eu tenho um presente para você, presente que você já conhece se você tem acompanhado o Além dos Fatos, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você não pediu ainda, peça que a gente lhe manda com muito carinho. Este é um estudo bíblico que a equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo preparou para você com um único propósito: ajudar você a compreender o livro sagrado, compreender temas importantes da Santa Bíblia. Entre no blog do nosso programa Além dos Fatos, que você vê aí na sua tela, preencha um cadastrozinho simples e a revista estará logo nas suas mãos. Ou então você pede pelo telefone, ligando em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? A gente lhe manda essa revista com muito carinho, é presente da Novo Tempo para você. E o convite sempre para você interagir conosco por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então mediante o Instagram, e ainda a gente tem a opção de você também inscrever-se em nosso canal no YouTube, para que você possa receber os nossos vídeos, compartilhar com seus amigos e rever quantos programas você desejar na hora que você quiser. E aí, essa questão do sofrimento, hein? Faz parte da vida, não é? Quem é que nunca sofreu? Eu imagino que nessa hora estou falando para pessoas que estejam passando por grandes sofrimentos. O desejo do meu coração é que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, através do Espírito Santo, o Consolador, que Ele possa trazer nesse instante para você paz e esperança que vem dEle. Acompanhe essa matéria, acompanhe esse testemunho. O sofrimento de Isabela se transformou em amor. Depois de perder o filho, Vitor, que iria completar 1 ano vítima de uma grave meningite, a mãe resolveu se doar a outras crianças ao invés de sofrer sozinha o luto. E foi assim que surgiu a campanha do Dia V. Eu vi que eu podia me utilizar dessa corrente do bem, que meu filho estava tocando no Brasil inteiro e que eu não podia deixar isso passar. A campanha ajudou esta creche que, na época da morte de Vitor, havia acabado de inaugurar. Isabela arrecadou dinheiro, produtos de limpeza e brinquedos para as crianças matriculadas que têm a mesma idade do filho dela.
Tudo que a creche tem é fruto de doações da comunidade e dos esforços dessa mãe que quer ir cada vez mais longe por mais espaço, mais vida, mais amor, apesar do sofrimento do luto do filho. E eu falo que realmente não sou eu sou o instrumento desse amor, desse bem que foi lançado pelo meu filho. Eu falo que para as pessoas serem tocadas pelo projeto, que fiquem bem, que sejam do bem e que façam bem. Que exemplo bonito esse da Isabela, não é verdade? Uma mulher que resolveu viver o luto, expressando amor, carinho, servindo, ajudando. Deus abençoe você, Isabela. Que o Senhor realize os sonhos que estão no seu coração. Muito obrigado por esse exemplo tão maravilhoso, tão inspirador. Eu quero orar com você antes da gente abrir a Santa Bíblia, pedindo ao Senhor que por sua graça e misericórdia nos ilumine. Vamos orar. Ó Deus e Pai, seja louvado por tudo o teu nome, Senhor. Porque na tua palavra nós encontramos conforto, orientação segura para a nossa vida. Estamos nas tuas mãos, eu te peço agora, ilumina-me, Senhor. E a todos que oram comigo e participarão desse estudo de tua palavra, para que nós possamos compreendê-la e que o conforto venha do céu, ilumine o nosso caminho. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Diante dessa questão do sofrimento, é inevitável a gente pensar, afinal de contas, de quem é a culpa, não é? Será que existe realmente um culpado? Ou o sofrimento é obra do acaso e não existe culpado nenhum? Ou quem sabe o sofrimento seja por conta dos erros do próprio homem? Já pensou nisso? Em última instância, o culpado pelo sofrimento é o homem, é o próprio ser humano. Ou quem sabe seja o diabo? Ou então Deus? Não sei se você já pensou assim, afinal de contas, onde está Deus quando seus filhos sofrem? Porque Deus permite que seus filhos e muitos que são fiéis a Ele, de acordo com as orientações de sua palavra, por que Deus permite que muitos desses seus filhos fiéis sofram? Eu estou pensando na história de um homem muito sofredor, chamado Jó. Certamente você conhece a história. Lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 8, são apresentadas palavras que são atribuídas ao próprio Deus. E referindo-se a Jó, Deus diz assim: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus falando sobre Jó, o seu servo Jó. Deus diz, olha, ninguém há na terra que seja semelhante a ele, que seja tão reto, tão correto, tão íntegro, tão digno, temente a Deus, diz o Senhor, e que se desvia do mal. Mas apesar de Jó ser este homem temente a Deus, quando você estuda a sua história, você vê claramente quanto sofrimento, quanta dor, quantas perdas. É dito na história de Jó que ele perdeu muitos dos seus servos, os seus empregados, pessoas pelas quais certamente ele tinha muito carinho, mas Jó perdeu também todos os seus animais. Ele era um homem riquíssimo e a sua riqueza era medida pela quantidade de animais que ele possuía. E de um dia para o outro, Jó perdeu todos os seus animais, toda a sua riqueza. O pior, no entanto, foi perder sua riqueza maior, os seus filhos. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos. E num dia, quando estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho para uma celebração, veio um vento, um vendaval furioso, inexplicável, e diz a Bíblia que toda aquela casa caiu e todos os filhos, os 10 filhos de Jó, morreram naquele dia. E além de ter perdido todos os filhos, Jó perdeu a sua saúde completamente. Jó ficou todo ferido, desde os seus pés até a sua cabeça. Um homem temente a Deus, mas olha aí quanto sofrimento, quanta dor, quanta tristeza Jó passou. E há tantos outros exemplos assim, de homens fiéis a Deus, que não obstante a sua fidelidade ao Senhor, sofreram. Eu estou pensando agora em José.
um garoto de 17 anos de idade. Você confere sua história lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. José é um garoto fiel a Deus. Aos 17 anos de idade, por conta da inveja dos irmãos, ele foi vendido como escravo e foi parar no Egito, um país estranho. Ali viveu a sua escravidão e depois foi injustiçado, foi caluniado, injuriado e por conta disso passou anos numa prisão. Olha isso, um garoto, um homem fiel ao Senhor, que procurou andar com retidão nos caminhos do Senhor, mas ainda assim passou por tanto sofrimento. E a Bíblia diz repetidas vezes que Deus era com José. Se Deus era com José, por que José sofreu tanto? E eu cito agora para você o exemplo de Davi, o rei Davi. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, é dito que o Senhor considerava Davi um homem segundo o seu coração, um homem extremamente amado por Deus, mas ainda assim Davi teve que lutar contra um urso, contra um leão, contra o gigante Golias e enfrentou também muitas guerras. E o que dizer do profeta Daniel? No livro de Daniel, capítulo 9, verso 23, um anjo de Deus, o anjo Gabriel, ele diz para Daniel que ele, Daniel, era muito amado pelo Senhor. Daniel estava orando, quando de repente o anjo Gabriel aparece ao seu lado e o anjo disse assim: olha, assim que você começou a orar, saiu a ordem. Deus ordenou que o anjo viesse. Assim que você começou a orar, saiu a ordem. E eu vim para lhe declarar, para responder à sua oração, porque, disse o anjo, você é muito amado. Ei, você é muito querido por Deus, por isso que eu estou aqui, para dar resposta à sua oração. Mas esse mesmo Daniel, tão querido, foi exilado, sofreu na mão de homens invejosos e, num determinado dia, foi parar na cova dos leões. E o que dizer dos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Homens que abraçaram a missão que Jesus lhes confiou, exceto Judas, você sabe, Judas Iscariotes, que traiu Jesus e se matou. Todos os outros 11 discípulos foram fiéis ao Senhor. Destes 11, só um teve morte natural, João, o discípulo amado, mas não teve vida fácil também como os demais. João passou por inúmeras perseguições, morreu de velhice, mas sofreu por toda a sua existência. E os outros 10 foram martirizados, foram assassinados por causa do Evangelho. Mas eles foram fiéis à missão que receberam do Senhor. Eles procuraram evangelizar o mundo e graças ao trabalho deles, o Evangelho chegou hoje a mim e a você. Tantos homens fiéis a Deus, mas ainda assim passando por tantos sofrimentos. Como explicar isso? Qual a resposta que nós temos? Primeiro, eu quero lembrar você que nós vivemos no mundo de pecado e nós todos somos pecadores. Pecado tem a ver com separação de Deus, com alienação do Senhor. Em realidade, o que nós vivemos aqui, a experiência que nós temos aqui, é que nós estamos colhendo o que nós plantamos. O sofrimento, ele é fruto do pecado. Mas Deus tem um conselho para você, Deus tem um conselho para mim. E eu quero convidar você para a gente abrir agora a Santa Bíblia. Eu estou indo à Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler os versos de 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Olha só o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A princípio, quando a gente lê esse texto, parece muito estranho. Tiago diz assim: meus irmãos,
tenham por motivo de toda alegria, quando vocês passarem por várias provações, por muitos sofrimentos, tenham por motivo de toda alegria isso, sabendo, diz Tiago, agora vem a explicação, sabendo que a provação, o sofrimento da vossa fé, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A ideia é de que as provações, os sofrimentos, eles provam a nossa fé, para que nós tenhamos uma fé amadurecida, uma fé solidificada, uma fé aprofundada, para que a nossa fé seja confirmada. E ele diz mais, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, ou seja, para que vocês sejam pessoas maduras e ainda mais, em nada deficientes. A grande verdade é que os sofrimentos, aqueles que sofrem, eles ganham uma perspectiva que falta àqueles que ainda não foram feridos. Benjamin Franklin dizia, as coisas que machucam, ensinam. As coisas que machucam, ensinam. Por isso que Tiago diz, irmãos, tenham por motivo de alegria, quando vocês passarem por provações, por sofrimentos, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, ele diz, deve ter ação completa. O propósito de Deus é desenvolver vocês, é amadurecer vocês, é preparar vocês para que vocês se tornem, diz Tiago, pessoas maduras e íntegras, em nada deficientes. E Paulo, hein? O apóstolo Paulo, tão conhecido, aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento. Você conhece a história de Paulo? Paulo dedicou a vida para pregar a Cristo. Mas quantas vezes sofreu também? Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo fala a respeito de alguns sofrimentos pelos quais ele passou. Eu vou ler para você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 27, está escrito assim, eu ainda mais, falando das lutas, das dificuldades pelas quais passou, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Que coisa, quanto sofrimento! E ele segue dizendo, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Como pode? Paulo, o apóstolo, o brilhante pregador do Evangelho, aquele que recebeu a missão de Cristo e foi fiel à sua missão até o fim de sua vida, por quantos reveses, por quantos sofrimentos, tantos percalços pelos quais passou, porém ainda assim manteve sua fidelidade a Deus. No sofrimento, Paulo aprendeu, como diz Tiago, que a provação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Estas são palavras do próprio apóstolo Paulo, que estão na carta aos Romanos, capítulo 5, nos primeiros versos. Paulo diz que a aprovação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Porque em todo esse processo de sofrimento, de perseverança, de experiência, de esperança, o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi concedido. Paulo está dizendo assim, olha, quando você passa pelo sofrimento, não pense que você está sozinho.
O seu Deus, Ele está trabalhando para aperfeiçoar a sua fé, para abençoar a sua vida, para lhe amadurecer como homem de Deus, como mulher de Deus. Durante todas essas dificuldades, o amor de Deus está sendo derramado ao seu coração através do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz que a provação produz perseverança, a perseverança, experiência e a experiência, esperança. Louvado seja o nome de Deus. Por causa do amor de Cristo e da obra do Espírito Santo na sua vida, Paulo aprendeu e disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei, diz Paulo, ser honrado e também sei o que é ser humilhado. Eu tenho experiência tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. E ele diz mais: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já pensou nisso? Você é capaz de dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu sei o que é viver momentos alegres de realização, mas também momentos de tristeza e de frustração. Eu posso, diz Paulo, todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Paulo aprendeu também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 28. Alguém disse que o sofrimento é inevitável e a desgraça é opcional. Vou repetir para você. O sofrimento é inevitável e o sofrimento alcança aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são. Todos os seres humanos pecadores que vivemos nesse mundo de pecado estamos sujeitos aos sofrimentos. O sofrimento é inevitável, a desgraça é opcional. Outro dia eu ouvi alguém dizer que os sofrimentos são as cascas das bênçãos de Deus. Por isso é que a gente não pode se desanimar, porque a bênção está debaixo das cascas. A bênção está além das cascas. A bênção está além dos fatos. Por isso que a gente não pode se desanimar. Os sofrimentos são as cascas das bênçãos de Deus. Eu quero concluir com palavras do salmista. E nós vamos ao Salmo 119. Abençoadas palavras de Davi. Veja o que está escrito. Salmo 119, vou começar aqui com o verso número 67. Está escrito assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aqui tem um ensino precioso para você e para mim. Muitas vezes Deus permite que passemos por dificuldades para que nós corrijamos as nossas rotas, para que nós reavaliemos nossas prioridades, para que nós redefinamos nossas escolhas, para que nós tenhamos decisões mais sábias. Por isso que Davi diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. A aflição ensina, não é? O sofrimento ensina. Eu tenho dito por aí que o mesmo deserto que mata uns, restaura, renova, fortalece outros. O sofrimento, as aflições, vamos comparar um deserto. E eu repito a ideia: o mesmo deserto que mata, destrói uns, restaura, fortalece, renova outros. Tudo depende de nossa atitude quando nós passamos pela crise, pela aflição, pelo deserto. Davi diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. A gente é renovado quando na aflição nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós não soltamos as suas mãos. E agora no verso 75 está escrito: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. A conclusão de Davi é essa: Senhor,
Tu és justo. Mesmo o sofrimento, quando Tu permites para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Deus te abençoe. Que o Pai do céu, cheio de amor e bondade, que Ele possa vir sobre você e que o Espírito Santo continue fazendo sua linda obra na sua vida, derramando o amor de Deus ao seu coração, para que ao passar pela provação, você persevere, confiando em Deus, e que essa sua perseverança produza em você uma forte experiência com Deus, e que assim o Espírito Santo possa encher o seu coração de esperança, porque creia, é possível mesmo no meio das mais intensas dificuldades da vida, a gente vencer, a gente ser feliz, quando a gente acredita e acredita no Senhor para valer. Muitas vezes as pessoas mais sofridas que encontro por aí são as mais confiantes em Deus, as que mais têm experiência com Deus, as que mais têm esperança no Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar juntos. Ó Deus, eu te peço por Tua graça, Senhor, ajuda-nos. Tu sabes quantas vezes nos nossos sofrimentos nós questionamos, perguntamos e não temos respostas. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e confiarmos em Tua palavra. Que nas horas mais adversas, que a nossa fé se firme no Senhor, que nós não deixemos o Teu braço, toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Ensina-nos a vivermos pela fé e que no meio do caos tenhamos paz, alegria e esperança que vem do Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus continue por sua graça guiando você, orientando sua vida. E lembre-se do que está escrito na palavra de Deus, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus. Um abraço, tchau.